Aqui a gente valoriza o nosso artista, a nossa arte, a nossa cultura. Você chegou na hora certa. Bem-vindo ao Cultura Mix. Olá pessoal, bem-vindos ao Cultura Mix. Hoje a gente está aqui batendo um papo com o artista plástico Leandro Lupiano. E aí, meu cara, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, estamos aí na luta. Graças a Deus, né? Isso. Artista plástico, diretor desse museu maravilhoso aqui, que é o Museu do Ferroviário. Então, bacana, né? Um espaço, um prédio tombado, né? Não é isso? Muito bacana, que Sete Lagoas tem que prestigiar. Não é? E o mais bacana, você, artista, trabalhando num lugar que também respira arte hoje, que você, né, o museu, ele é uma referência como arte para as pessoas. Com certeza. E o interessante é que tem a pessoa de acordo com aquilo, né? Com aquele espaço no qual a pessoa está dirigindo. Nada né? melhor, né? Nada Alguém que melhor, com entende, certeza. que respira aquele ambiente para estar trabalhando. É verdade. Mas vem cá, eu gosto muito de conversar com os artistas, e o Cultura Mix, a ideia dele é essa, é conversar, contar um pouco da história dos artistas, principalmente da nossa terra, da nossa região. Você é sete lagoano, não é isso? Graças a Deus. E, pois é, todo mundo começa por um lado ali. Às vezes a pessoa que vai com a música, ela ouve uma música que começa a mexer com ela, quem às vezes escreve, começa a escrever histórias no caderno, e quem às vezes é artista plástico, começa a desenhar. Como é que a sua história começou, Leandro? Como é que foi? Na verdade, eu sempre gostei, né, das artes plásticas, eu sempre gostei de desenhar, mesmo quando criança. Mas me despertou, de fato, o lado artista mesmo, foi no colégio, né, o antigo e saudoso Colégio Cristo Rei. Cristo Rei. Isso, Para quem não sabe, hoje onde fica? É o Hospital Municipal. Onde é o Hospital Municipal. E é um colégio que revelou inúmeros artistas, grandes artistas. É mesmo? Conta pra gente alguns aí, ué. Já, né, que já não está mais, né, nesse plano, o Joaquim Henrique, né, o grande estilista, né, a nível mundial, ele, né, levou a moda couro dele, o Ivan Volpe, né, que também é um artista de Sete Lagoas, que hoje está em Palmas também, que tem um grande ateliê e é um cara renomado, e vários outros grandes artistas que já estiveram, pessoal de teatro, de dança, lá no porque o Cristo Rei tinha uma coisa que despertava isso, né? Lá tinha um festival que chamava FACREI. Era o Festival de Arte e Cultura do Colégio Cristo Rei. Que bacana. E ali tinha todos os segmentos da cultura, né? Tinha de artes plásticas, desenho, pintura, dança, escultura, intervenção, na verdade, não era intervenção, né, artística. O que seria intervenção? A intervenção seria, como eu poderia dizer, você vai fazer um teatro numa praça, né? Ou então num shopping, ou na rua. Seria uma intervenção cultural num espaço que não era um espaço específico daquela área de cultura. Entendi. Né? Ele tinha festival disso também? Na verdade tinha, né? Você vê há quantos anos atrás, nossa, né? E a gente já tinha essas intervenções artísticas na rua. Eu lembro muitas vezes a gente apresentava algumas peças de teatro, coisas pequenas mesmo, aqui no calçadão da Lagoa Paulino. Sei. Né? De final de ano, muito bacana. Que legal. E você participou de que segmentos lá? Você foi só no... Não? Eu fiz desenho, fiz de pintura, fiz de teatro, de dança. Gente! De dança eu acho que eu classifiquei, uns 6 anos em primeiro lugar. E tem Você é um pé de valsa? E tem uma história bacana, que lá teve uma época que eles fizeram o concurso da Trova Tola. Trova Tola? Trova Tola. O que é isso? E trovas. Tá. E eu fiz uma trova e ganhei o primeiro lugar. Gente! E a trova era o seguinte, que era pisei no gelo, pisei na grama. Pisei no gelo, pisei na grama. Não rimou, mas refrescou. E aí ganhei o primeiro lugar. Né? Fantástico, Então, que bacana. Na verdade, eu, né, abracei todas as pontuações da cultura. Mas eu sempre gostei mesmo, foi de desenhar, de pesquisar na área de artes plásticas, né? Isso, então, isso foi te despertando para a questão das artes plásticas dentro desse festival. Isso. Aí dentro desse período, né, na época era primeiro e segundo grau, não é hoje igual ensino médio, ensino fundamental, isso. Então, nessa época, eu cheguei a fazer alguns cursos de desenho, aqui, né, aqui em Sete Lagoas, com algumas pessoas, fiz aula de acordeon. Acordeon, acordeon,
bacana. Que Deus o tenha no bom lugar, o professor já faleceu, mas não era minha área, não era minha praia, como diz o ditado. Você estava buscando ainda a sua identidade artística, né? E aí eu aprendi, eu fiz aula com desenho e pintura com Éder Batista, né, que aqui em Sete Lagoas. Sete Lagoas, que é um grande artista, hoje mora em Belo Horizonte também, um grande artista. E aí foi desenvolvendo, né, a questão de pintar, de desenhar. Você quis se aprimorar nessa área. E só que eu estava sempre insatisfeito, que não era aquilo, né? Assim, a questão do desenho acadêmico, fazer modelo vivo, aquela coisa de desenho. Mas isso você fazia aqui? Aqui, tá. Com ele até aqui na Boa Vista. Certo. Mas não era aquilo que eu queria, você entendeu? E eu tinha uma certa restrição com as artes modernas, ou seja, hoje a arte contemporânea, né? Porque se falava, os grandes artistas eram aqueles que pintavam paisagem, frutas, flores, né? E aqueles que altamente só rabiscavam, ou só faziam... O abstrato. O abstrato, não era na verdade, não era considerado artista, era considerado loucos, né? Na verdade. E só que é esse lado que me despertou, sabe? Você me contou uma história muito interessante sobre a questão dos pichadores, né? Tá. E aí eu acho que eu vou ser artista moderno, na verdade era artista moderno, né? Então, às vezes eu pintava, manchava uma tela, um papel assim, só com tinta, mostrava para meus pais, falava, mas isso é arte? Isso aí? O que tem isso aí? Né? Porque, na verdade, a releitura da arte acadêmica é muito simples, né? Porque a paisagem é paisagem, a flor é flor, né? Tanto eu, você, como qualquer outra pessoa que for analisar, vai ter a mesma leitura. Não deixa de ser difícil de poder retratar isso numa tela, num papel, mas é fácil de identificar, né? A arte contemporânea ou a arte moderna, ela já faz uma leitura individual, né? Que para mim significa isso, mas para você vai ter uma outra visão, outra pessoa vai ter outra visão. Sim. E isso que me chamava a atenção, né? Tá. E por outro lado, eu sempre fui um pouco, na época de escola, eu sempre fui muito anarquista, sabe? Assim, eu sempre era muito revolucionário, eu sempre era um pouco da esquerda, eu sempre era, né? Eu sempre, se aquilo que era correto, eu fazia a coisa. Você queria quebrar tabus, né? E aí eu comecei a me despertar com a questão da pichação, né? Dos monumentos, nos muros, nas praças. Eu achava aquilo bonito, a forma que era colocado, né? Assim, aqueles grafismos, aqueles rabiscos. Não o ato em si, mas o que... na verdade, eu via como arte, né? A maioria das pessoas não tem esse olhar como arte, mas eu tinha e tenho até hoje essa visão que eu vejo que é uma arte. Então, aquilo me despertava, sabe? Eu nunca cheguei a pichar, né? Eu sabia que era uma coisa, né, ilícita, ilegal, tudo bem, mas me despertava aquilo, sabe? Achava bonito, bacana. E aí você pensou em abrir outros horizontes? E aí eu falei, gente, olha, então, e aí eu cheguei a ver alguma coisa, né? Na época não tinha internet, vi alguma coisa, alguma pesquisa, eu tinha uns amigos meus que pichavam, que era fazer faculdade, né? Na UFMG, e que ficava tudo muito, né, como diz, não era declarado, né? As pessoas não se expunham porque era um ato de ilegal, né? Que dava da polícia, aquela coisa toda. Então eu comecei a pesquisar e achei bonita aquela coisa toda, e aí eu vi que aquilo era um grafismo, né? E aí eu comecei a achar que era um grafismo urbano, né? Isso tudo... você já estava estudando em Belo Horizonte, você foi para BH? Eu adiantei um pouco mais. Bom, então eu participei de vários facreiros lá no Cristo Rei, aquela coisa toda, e aí eu cheguei a formar, né, no Cristo Rei, e como naquela época todo mundo ia para Belo Horizonte, né, porque acho que até então na época nem tinha faculdade aqui, estava começando a Unifem, e não tinha nada que me interessava, né, dos cursos, aí eu fui para Belo Horizonte fazer Belas Artes, na Guinhar, né, que era o foco, né, era o top na época, todos os artistas de renome, né, na época, a Yara Tupinambá, outros grandes artistas plásticos estavam estudando, já formaram lá. E aí, eu não cheguei, na época não tinha vestibular ainda, não era faculdade. Hoje existe já na Guinhar a faculdade, era curso livre, mas só você tinha que passar por uma bateria de testes e tudo. E aí eu passei, fiz, né, porque tinha, no teste tinha desenho de observação, desenho de criatividade. Na parte de criatividade eu tinha facilidade, de observação até não, mas a criatividade sim. E aí eu passei,
E aí eu fiz 3 anos, né? E nesse período, que voltando ao assunto que você falou, começou a pesquisar essa coisa dos traços, do grafismo urbano. Porque aí, na verdade, o que acontece? Sete Lagoas tinha muito pouco pichação, certo. né? Até mesmo porque é uma cidade pequena e tudo. E já Belo Horizonte, uma capital, então todo lado que você via tinha pichação, né? Nos monumentos, nos prédios, nas igrejas. É importante identificar isso também. As pessoas confundem muito o grafite com a pichação. É completamente diferente. O grafite, para quem não sabe, são aqueles desenhos. Na verdade, a gente tem aqui em Sete Lagoas, né, no viaduto aqui da Amazônia. O grafiteiro, na verdade, ele é um grande artista. Né? Ele tem noção de equilíbrio, de perspectiva, de cores, né? Ele tem uma noção de espaço no qual ele vai ocupar. Né? E muitas vezes o pichador não tem essa noção. Mas ele é abusado. Mas né? você, exatamente, você ficava... um prédio de 20 andares e picha o prédio inteiro. E, né? o que te tocava eram aqueles riscos, né? Aquela forma e tal, isso. né? E aí, na que verdade, você colocou, você que identificou isso como um grafismo. Como um grafismo urbano. Certo. Né? Que é uma coisa urbana mesmo. E tudo. E como eu sempre tive, dentro da minha, dos meus estudos, da minha pesquisa, da minha vida mesmo, artística, eu sempre gostei muito das coisas indígenas, né? As cores indígenas, o traçado, a cerâmica indígena, né? E tudo. E aí, então, eu comecei a pesquisar também o grafismo indígena. Então, no qual hoje, né, o resultado do meu trabalho de pesquisa, o resultado do meu trabalho em si, é uma junção do grafismo urbano com o grafismo indígena. Foi, então, aí você conseguiu identificar um caminho, uma identidade do seu trabalho, né? Bacana como eu não gostava do trabalho, do desenho, né, do desenho assim, de observação, o desenho acadêmico, né? Eu sei fazer desenho acadêmico, mas não gosto, entendeu? Mas aí, essa questão de você ter encontrado seu estilo, acho que isso aí já é um grande... Nossa, aí a história muda. E é tanto que, assim, o meu trabalho hoje, as pessoas que me conhecem, ou que já viu alguma coisa do meu trabalho, bateu, foi ser de Leandro. Mas isso nós vamos falar mais. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente está aqui no Cultura Mix com Leandro Lupiano. Já já a gente volta. Não perca o que vem por aí. Se liga em nossa agenda cultural. Programação do Opinião Pub. Nesta sexta-feira, dia 10 de junho, show com as bandas Black Straps e Ocride. No sábado, dia 11 de junho, show especial com Ventania e Banda Hippie. Abertura com a banda Heartbreaker, tributo a Led Zeppelin. E no domingo, véspera de feriado, o som fica por conta da banda No Label. O Opinião Pub abre as portas a partir das 23 horas. O Dia dos Namorados não pode ficar sem o charme do Minas ao Luar. O evento, apoiado pela Prefeitura de Sete Lagoas e pelo SESC, acontece neste domingo, dia 12 de junho, a partir das 8 da noite, na Praça da Feirinha, centro da cidade. No dia 11 de junho, acontece no Restaurante Mirante, na Lagoa Boa Vista, a partir das 21 horas, o baile dançante com a dupla Samuel e Reis. Reservas pelo telefone 99844 1315. No Domingo dos Namorados, dia 12 de junho, a partir das 10 da noite, a banda Dubidu faz um show especial no buffet Marrom Glacé. Ingressos antecipados na loja Buana. De volta aqui no Cultura Mix com Leandro Lupiano, batendo um papo bacana demais. Então, Leandro, você falou que de repente você encontrou o seu caminho, a sua identidade dentro do seu desenho, dentro da sua arte. Que é o grafismo indígena com o grafismo urbano. E aí, aproveitando essa oportunidade, né, de estar buscando, de gostar e de pesquisar o grafismo indígena, e na época eu fazia comunicação visual na FUMA. Né, depois da Guinhar você foi para a FUMA. Aí foi o curso superior, né, que era comunicação visual. A FUMA é faculdade? Fundação Universitária Mineira de Arte. Já não existe mais, ela está extinta já. E aí, você fez comunicação visual? Comunicação visual. Era o que tinha mais próximo do que você queria lá? É isso, porque hoje seria designer. Ah, sim. Né? Antigamente era comunicação visual. Correto. Então, e aí, dentro do curso da comunicação visual, né, e os contatos que eu fazia com o pessoal da FMG, com as faculdades, surgiu na minha vida a Fundação Projeto Rondon,
que era um projeto do governo, onde que os estudantes de todas as áreas, né, que se inscrevia, eram selecionados e ia para várias partes do Brasil, inclusive na Amazônia, em todas as partes, cidades bem pequenas, pesquisar e aplicar aquilo que você estava estudando, né? Dentista, médico, os artistas, engenheiro, arquiteto. Que legal, né? E aí, na verdade, eu fiquei 10 anos. Aí eu cheguei, dentro do projeto? Eu cheguei a trabalhar, eu fazia faculdade à noite, eu trabalhava no projeto, na Fundação Projeto Rondon, lá no bairro Funcionários, lá em Belo Horizonte, e as viagens normalmente eram nas férias. Então, quer dizer, que os estudantes iam. Então eu fui para Amazonas, eu fui para Brasília, fui para o Espírito Santo, então você teve contato o Nordeste direto com tribos todo. Isso. Mesmo, né? Eu fui na tribo dos Pataxós, na Bahia. Olha só. Fiquei lá um mês praticamente, lá nos Pataxós, tem fotos e tudo. E aí o que acontece? Aí que realmente veio a agregar, de fato, aquilo que eu queria. Né? Porque lá eu percebi a pintura no corpo, a pintura na cerâmica indígena, né? Porque eu via nos livros, eu via às vezes alguma feira lá em Belo Horizonte. Aí eu te pergunto, mas como associar essa cultura com uma coisa tão urbana que é a pichação? Como é que você pensa? Na verdade o que acontece? Aí eu fiz uma pesquisa, inclusive nos Pataxós e algumas outras tribos, tinha vários grafismos e sempre me incomodava porque sempre tinha coisa de 3. Sabe assim, 3 figuras, 3 folhas, 3 riscos, 3 bolas, aquilo me inculcava. Só que era nascimento, vida e morte. Olha isso. Certo? Era, né, dentro tudo que eles iam representar, da cultura dele. E aí outras pesquisas sobre a questão né, que eles faziam, não existia e nem tem, hoje na verdade existe, as tintas nas tribos. Então eles criavam as tintas com urucum, com argila, né, com coisas naturais, com folha. É mesmo? Então eu também cheguei a fazer também uma pesquisa nesse sentido. Foi uma das primeiras exposições, foi em 92. Que você fez? Aqui em Sete Lagoas, chamava Minha Individual? Tribo. Individual. Foi a primeira? Foi a primeira individual, Minha Tribo. Onde foi que você... Foi na Casa da Cultura. Tá. Eu já trabalhava lá na Casa da Cultura. Certo. E 70% dos quadros eu pintei com tinta natural. A base, assim, na base de argila, de cerâmica, de argila, de terra de formigueiro, folha. E já usando essa mistura do urbano com... Não, ainda não. Na verdade, eu associava assim, o urbano era de uma forma e o indígena era de outra. Só que agora, né, uns 10, 20 anos atrás... Depois que a coisa foi caminhando... Mais ou menos, eu vou estar fazendo, né, daqui 2 anos, daqui ano que vem talvez, a 12ª individual. Na 9ª individual que eu já associei esse grafismo urbano com o grafismo indígena, que é o resultado do meu trabalho hoje. Então, né, quer dizer, se você ver, você vai achar um amaranhado de rabiscos, de traços, mas você não vai se identificar qual que é o urbano, qual que é... Hoje a sua obra está totalmente... Eu já concentrei todas essas informações numa ideia só. E deve ser muito bacana, né? As pessoas baterem o olho no quadro, isso aquilo ali é do Leandro. Não tem isso? Isso. E já nessa última exposição eu também já associei algum grafismo, alguns traços também de alguma religião, né? Com algumas palavras no meio, sabe? Assim, sim. Em cima do meu grafismo... Cultura indígena, da cultura indígena e da cultura urbana, sim. Eu coloco algumas frases, alguma coisa assim, ao contrário. Você entendeu? Entendi. Então, vamos supor, se você me encomenda um quadro bacana, se você gostou daquele estilo, né? Eu posso estar colocando o seu nome, o nome da sua esposa ou dos seus filhos, tudo ao contrário, dentro do grafismo. Dentro da obra. Aí eu vou estar te explicando, olha, tá vendo aqui? Aqui é seu nome. Mas você dificilmente... Se bater o olho ali, na primeira vez você não vê. Não. Que legal isso, cara, diferente. Isso é totalmente, assim, uma coisa inédita, é sua mesmo, né? Coisa minha mesmo. Essa última exposição me teve muito. E você também contou para mim, eu acho importante a gente falar isso, você já participou de vários trabalhos solidários, assim, de vários grupos. Isso, também. Eu sempre tive, assim, na minha veia, essa questão do social, certo? E até mesmo dentro do social, usando a minha arte, né? Anos passados eu trabalhei no Projovem Urbano, trabalhei no projeto Bebê Comunidade, trabalhei no projeto A Bebê Comunidade, Projovem Urbano,
trabalhei na onde que era a promoção social, no Solidariedade que a gente criou, que era um projeto que apoiava o HIV/AIDS, né, que não era da administração, que era uma ONG. Isso, eu ia falar, vários desses projetos sempre tiveram o apoio da administração, sempre uma parceria. E eu sempre voltava também com a minha arte, né? Isso. Aí eu fazia o meu trabalho social. Através de quê? De oficinas? Através de oficinas, né? E através também assim, de serviços prestados, né? Às vezes de montar um cenário, um palco, uma decoração, né? Um release, uma capa de CD, certo? Então eu sempre gostei de fazer também essa parte de ilustração também. Eu cheguei a fazer bastante aqui em Sete Lagoas. Hoje eu não faço mais, mas eu estou muito satisfeito, né, com o resultado até hoje, né, nessa trajetória no qual eu consegui conquistar, né, porque é difícil você viver com cultura, com arte. Você é um artista, você sabe disso, né? E o grande, igual eu falei, o interesse, todas as áreas. O interesse do programa é esse, é mostrar essa dificuldade, né? E eu acho que, voltando para o seu trabalho também, uma coisa que eu quero muito frisar, eu acho bacana, é que aí você vem inovando a cada vez, né? E dessa última agora você mostrou música, né? Isso, porque na verdade o que acontece? Porque você não pode cair na mesmice, né? Não pode. Porque o traço é o mesmo, certo, né? O meu traço de 10 anos atrás, hoje é o mesmo traço. Aí eu já busco a temática, né? Então, você vê, essa última exposição que você teve a oportunidade de ver, chamava As Cores do Som. Eu quis associar o som eletrônico com a minha arte. Você colocou uma boate lá fora, né, da Casa da Cultura, montou uma iluminação com som eletrônico. Teve o DJ, né? O DJ, participação do DJ. E na verdade o que aconteceu? Eu pintei todos os quadros escutando música eletrônica. Olha só. Né? Porque eu tinha uma resistência muito grande com a cor, com os quadros muito coloridos. E já com as cores do som eu fui obrigado, na verdade. Ouvindo as músicas, a intuição veio. Aí veio o vermelho com verde, azul, amarelo, né? E você também me falou uma coisa interessante, que você falou que você gosta de fazer individuais a cada 2 anos. De 2 anos. E aí, de repente, você se fecha ali 2 meses, 3 meses num quarto e vai trabalhar. Eu não tenho ateliê. Então, assim, teve uma época que a minha exposição era voltada para a zona rural. Sei. Eu queria fazer uma coisa para a zona rural. Então, eu levei em cima do meu trabalho o piquio, a cagaiteira, o araticum, certo? Que são coisas do Cerrado, né? Já ano passado... E na abertura dessa exposição você serviu, né? Licor de piqui. Licor de piqui, as coisas do Cerrado. Do Cerrado. Então, bacana. Quer dizer, eu gosto muito de associar, que na verdade, assim, eu gosto de produzir a exposição. Não é só pintar, chegar e colocar, né? É ter um diferencial, né? Eu preocupo com o cenário, legal, como que as pessoas vão chegar, o coquetel, o próprio convite. E qual que é a próxima ideia, o que você está planejando para o próximo ano, né? O meu projeto para ano que vem realmente é As Cores do Som 2. Ah, é? Eu achei que eu fui muito feliz com o resultado e teve uma aceitação bacana. Eu vendi, na verdade, todos os quadros. Estavam lindos. Tive uma série de encomendas, eu acho que tive 6 ou 7 encomendas que já foram entregues, graças a Deus. Cara. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse gancho, né? É verdade, é verdade. Agradou. Então, vamos lá. Mas a novidade vai ser o quê? Vai pôr a boate lá do lado de dentro? Na verdade, ou seria a exposição dentro de uma boate, ou então eu faria da galeria uma boate, onde que as pessoas vão dançar mesmo e tudo, e ali, em vez, vão ver os quadros, né? Não sei. Bacana, vamos aguardar ansiosamente para ver. A ideia é essa, As Cores do Som 2. Que bacana. Certeza. Leandro, obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço, muito obrigado pelo convite, e que bom que os artistas tenham tido essa oportunidade de estar falando sobre o seu trabalho. Essa é a nossa intenção. Obrigado. De nada. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui, até o próximo Cultura Mix. Valeu. Meu dever me aprisionar dentro do seu coração e não deixar brecha alguma para uma nova paixão.